Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Materiais Dentários 1. Nesse momento, estamos trabalhando os conteúdos teóricos e hoje nós vamos iniciar o estudo de uma nova classe de materiais, tá? Que são os materiais restauradores definitivos. E mais especificamente, hoje nós vamos tratar sobre o amálgama, que é um material restaurador definitivo metálico. Antes de falar especificamente sobre o amálgama, né, é importante a gente relembrar, a gente deixar esclarecer, né, retomar todos os materiais que nós vimos até agora para que vocês possam ir sedimentando os conhecimentos, né, unindo os conhecimentos. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos com as propriedades dos materiais dentários, né? Propriedades de uma maneira geral, propriedades físicas, químicas, mecânicas, de utilização, né? Depois de estudar as propriedades de todos os materiais, nós entramos na parte de materiais de proteção do complexo dentino pulpar, né? Aqueles materiais mais específicos para ajudar na recuperação, no restabelecimento da saúde dentária, né? Quando uma lesão cariosa for muito extensa, tiver muito próxima à polpa, tiver um comprometimento de dentina, então nós vamos usar materiais que colaborem, né, com essa recuperação dentária, tá? E nós vimos o hidróxido de cálcio nas suas 3 formas de utilização, que são a solução, o hidróxido de cálcio em pó e o cimento de hidróxido de cálcio, e vimos o verniz cavitário, certo? Depois, nas últimas aulas, nós vimos os materiais restauradores provisórios, que são aqueles materiais que vão ser utilizados para fechar a cavidade, né? Depois que for feita a proteção do complexo dentino pulpar, não é isso? E aí nós trabalhamos com 2 materiais provisórios, o óxido de zinco iogenol e o ionômero de vidro, tá? E aí eu lembro que na última aula ficamos com uma interrogação, né? Nós protegemos a polpa do dente, colaboramos para o restabelecimento da saúde do dente, né, com os materiais de proteção do complexo dentino pulpar. Colocamos estudamos os materiais de restauração provisória e depois dessa etapa de restauração provisória, o que é que vem, né? Se nós temos anteriormente um material de restauração provisória, agora nós vamos começar a trabalhar com os materiais de restauração definitivos, tá? Que são aqueles materiais que têm uma maior durabilidade na boca, na cavidade dentária, eles têm propriedades específicas que permitem que ele seja utilizado de maneira a longo prazo, né? Que o material ele fecha a cavidade, ele substitua a estrutura dentária perdida por um longo tempo, tá? Então, se o paciente faz tudo certinho, depois as restaurações definitivas, elas têm uma durabilidade realmente muito longa, tá? E os 2 materiais definitivos que nós vamos trabalhar são o amálgama e a resina, certo? Hoje, mais especificamente, nós vamos trabalhar apenas com o amálgama, no momento posterior, nós trabalharemos com a resina, certo? Então, sobre o amálgama, nós temos alguns pontos para trabalhar, certo? E cada um desses pontos tem a sua relevância, tem a sua importância, então é muito importante que todo mundo compreenda tudo, tá? Então, nós vamos conhecer a composição do amálgama, os tipos de ligas metálicas, e aqui já pode, né, acender uma luzinha. Liga metálica, Ilana? Lembre-se que eu falei no início que o amálgama é um material restaurador definitivo metálico, tá? Então, ele tem ligas metálicas na sua composição. Então, quais são esses tipos de ligas metálicas? Qual é a sua classificação quanto ao formato das partículas? Como é a manipulação, né? O proporcionamento dos componentes do amálgama? Como é a trituração? Quais são as indicações e contraindicações, vantagens e desvantagens, as propriedades mais específicas desse material, tá? E aí finalizamos com as considerações finais, tá?
Então, vamos lá. Antes de começar, pessoal, a falar também especificamente sobre o material em si, é importante que vocês compreendam que amálgama, por si só, esse termo no dicionário, tá? Se alguém tiver uma curiosidade de procurar no dicionário, amálgama ele é uma palavra que tem um significado de fusão, que associa-se com a fusão de coisas diferentes, distintas, que formam um todo. Então, lembrem-se sempre disso. O que é o amálgama dentário, né? O amálgama, o material restaurador dentário amálgama. Esse amálgama, ele é um produto, tá? De uma mistura de substâncias diferentes, tá? Então, nós temos a mistura dessas substâncias que vão formar um todo, tá? Tanto que a palavra amálgama, por si só, ela é sinônimo de fusão, de liga, de mistura, certo? Então, a gente trata de amálgama odontológico, né, na restauração, mas existem outras coisas que podem ser tratadas como amálgama, porque amálgama está relacionado, tem esse significado de mistura, de fusão de coisas diferentes que formam um único corpo, tá? A gente vai ver um pouquinho disso mais pra frente. E se ele é uma mistura, né, como eu acabei de falar, quais são os componentes que são misturados nesse amálgama, tá? Essa mistura, ela é composta por mercúrio líquido, certo? Que é esse que tá aqui, olha, mercúrio na sua forma líquida. O mercúrio, ele é um metal e em temperatura ambiente ele fica no estado líquido, tá? E além do mercúrio, nós temos uma liga metálica. Uma liga aqui, que a gente fala de liga, é porque nós temos a presença de diferentes componentes metálicos. Nós temos vários componentes metálicos aqui que colaboram. Essa liga é como se fosse um pozinho bem fininho, tá? Na aula prática vocês vão conhecer. Mas ela é um pozinho muito fininho e que tem a mistura de vários metais, tá? Por isso que ela se chama liga metálica, tá? E em termos de proporção, o mercúrio no amálgama ele está presente em 43 a 54%, isso pode variar. E a liga metálica em pó ela está presente em 46 a 57% na sua composição, tá? Então, nós vimos anteriormente que o óxido de zinco e eugenol e o ionômero de vidro, nós temos uma mistura, né? A gente manipula o pó e o líquido, tanto do ionômero de vidro como do óxido de zinco e eugenol. Aqui é a mesma coisa, nós temos um pó e um líquido, só que são substâncias diferenciadas, né? O líquido aqui é o mercúrio, que é um metal, e o pó é uma mistura, uma liga de diferentes metais, certo? Então, esses dois componentes, eles vão se misturar e vão dar origem ao amálgama usado nas restaurações, certo? E aí, com relação a detalhando ainda mais essa composição, o que é que nós temos? A gente precisa entender qual é a importância de cada um dos componentes desse amálgama, tá? Então, eu falei de mercúrio e falei de uma liga metálica. Essa liga metálica, ela tem vários metais e a gente vai estudar quais são esses metais e qual é a importância deles. O mercúrio por si só, né, como eu falei anteriormente, é a parte líquida, né? É a parte líquida desse material, certo? E o líquido é quem vai oferecer, digamos assim, uma consistência de trabalho ao material, tornando-o plástico, certo? Imagine que nós temos uma liga metálica, não é, que é aquele pó metálico. Para que esse pó, para que essa liga ela se torne um material que seja capaz de ser usado como restauração, ele vai precisar de um outro componente, né? Que no caso é o líquido, e nesse caso o líquido aqui é o mercúrio. Assim como no óxido de zinco e eugenol, assim como no ionômero de vidro. Então, nós temos o pó desses materiais restauradores provisórios e nós temos o líquido, nós fazemos a mistura do líquido no pó para chegar naquela consistência apropriada para fechar a cavidade, não é isso? Aqui é da mesma maneira. Então, o mercúrio é a parte líquida que vai dar consistência plástica para o amálgama, né? Consistência para o material para que ele possa ser inserido na cavidade, tá? E a liga metálica, ela é formada, gente, principalmente por esses 4 componentes.
tá? Que são a prata, o estanho, o cobre e o zinco. Esses símbolozinhos aí são os símbolos da tabela periódica, tá? Então, se vocês, quando vocês estiverem estudando, lendo algum material, vocês vão ver que quando a gente quiser se referir à prata, o termo é Ag, tá? O símbolo, digamos assim, é Ag. É um metal que na tabela periódica ele é representado por esse símbolo Ag. O estanho, Sn, o cobre, Cu e o zinco, Zn, tá? Então, para a liga metálica, voltando, né, a principal composição da liga metálica do amálgama são esses 4 componentes: prata, estanho, cobre e zinco. E cada um deles vai ter uma função, certo? A prata é o material que não é o componente que normalmente está em maior quantidade, certo? Na liga metálica, e é responsável pela resistência à compressão e à corrosão, tá? Então a prata é aquele componente que vai dar resistência para o material, certo? O estanho é o componente que vai proporcionar a afinidade entre os componentes da liga. Então, nós temos dentro do amálgama, nós temos mercúrio, nós temos prata, nós temos zinco, tá? Nós temos o cobre. E o estanho é o material que vai proporcionar essa afinidade entre esses componentes, porque eles precisam ter afinidade para formar aquela massa única que vai ser usada como material restaurador. Então, quem colabora com a afinidade de todos esses materiais é o estanho, tá? O cobre é um material é um componente que vai melhorar ainda mais as propriedades de resistência do amálgama, certo? A gente vai ver, vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre o cobre, mas a prata por si só, ela é um componente que oferece resistência ao amálgama, mas o cobre ainda é capaz de oferecer mais resistência para essa restauração, tá? Então, por isso que ele é adicionado. E o zinco é um componente que vai inibir a oxidação da restauração. Ilana, e como assim? Lá na primeira aula nós falamos sobre as propriedades dos materiais dentários, né? E aí uma das propriedades foi a corrosão, a oxidação de material. E a gente sabe que esse processo de corrosão e de oxidação, ele acontece em materiais metálicos. Então, a resina, ou o amálgama, desculpe, ele é um material que pode passar por um processo de corrosão, tá? E aí o zinco é o componente que vai inibir, tá? Que vai inibir, retardar esse processo de corrosão e de oxidação da restauração, tá? Por isso que ele tá presente, certo? Mais para frente, agora nós vamos começar a trabalhar outros aspectos desse material.